Hello, oitavo ano! Tudo bem com vocês, turma? Vamos para a nossa atividade de inglês da semana. Lembrando a vocês que é muito importante que vocês façam a atividade e me mandem as fotos, porque é o ponto da participação de vocês. Lembrando que depois, junto com a nota do simulado, vai fazer a nota bimestral. Lembrando também, turma, que a parte das atividades vale mais do que o simulado. Então, vamos participar, vamos colocar a atividade em dia. Então, vamos lá. Abrindo o caderno de inglês, coloquem a data. Vamos para o assunto. Nós vamos agora aprender um novo assunto, um novo tempo verbal. Nós vamos aprender o Simple Future, o futuro simples. Até outro dia, nós estávamos aprendendo sobre o passado. Já aprendemos o presente, o passado e agora o futuro. Então, coloquem aí no caderno de vocês, assunto Simple Future, futuro simples. Esse assunto está no livro, faltou R aqui, no livro didático de vocês, oitavo ano. Página 35. Então, se vocês abrirem o livro de vocês lá na página 35, vocês vão encontrar esse quadro aqui, ó, né? Que vai falar sobre o assunto que nós vamos estudar, o Simple Future. Então, vamos lá. No caderno de vocês, o quadro vocês é só para mostrar que o assunto que está lá no livro, não precisa copiar e nem imprimir aquele quadro, tá bom? Então, vocês vão copiar isso aqui no caderno, ó, daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Nós usamos o Simple Future para falar sobre previsões. Previsões que podem acontecer ou não no futuro. E para falar sobre esse tempo verbal, nós também usamos um auxiliar. No caso do futuro, o auxiliar é will. Então, em português, esse tempo verbal, esse futuro simples em inglês, corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Por isso que é bom a gente saber bem o português, para a gente conseguir entender outras línguas também, né? Ajuda muito. Então, vamos ver como que é. Em português, no futuro do presente, você conjuga o verbo viajar da seguinte maneira, ó. Eu viajarei. Essa terminação aqui, em português, indica para nós que o verbo está no futuro. Eu viajarei. Então, quando a pessoa fala assim, você já sabe que é uma ação, é algo que ainda vai acontecer lá no futuro. Em inglês, a gente não coloca no futuro, não coloca a terminação aqui. A gente usa esse auxiliar, will. Então, quando eu digo para vocês, I will travel, vocês já sabem que é uma ação que vai acontecer no futuro. Por quê? Por causa desse auxiliar aqui, que é o auxiliar para fazer o tempo futuro. Então, em português, a gente reconhece o tempo futuro aqui na terminação do verbo. Em inglês, a gente reconhece o tempo futuro no uso desse auxiliar aqui. E como que a gente usa ele nas frases em... Então, na formação das frases, primeiro na frase afirmativa, a gente sempre vai ter o sujeito, depois o auxiliar, o verbo principal e o complemento, que é o resto da frase. Então, se eu disser para vocês, I will travel to London next year, eu vou ter aqui, primeiro, I, que é o sujeito, eu. Depois, é futuro, não é? Então, eu uso o auxiliar will. Então, I will travel é o verbo principal, verbo viajar. To London next year é o complemento, é o resto da frase. Então, é dessa maneira aqui. Para eu escrever em português,
o sujeito, quem vai fazer a ação, quem vai viajar, eu. Eu viajarei. Sei que está no futuro por causa da terminação do verbo. Para Londres, o ano que vem, é o complemento. Então, passando essa oração aqui para o inglês. I, né, que é o sujeito, eu viajarei. Então, eu sei que para fazer a ação, para colocar a frase no tempo futuro, uso o auxiliar will. I will travel to London next year. Deu para vocês entenderem? Se não conseguirem entender, pode pedir explicação que eu explico novamente, tá bom? Quero que vocês entendam assim, tá? Que em inglês, para eu construir uma frase no tempo futuro, eu tenho que usar um auxiliar will, certo? Para fazer frase afirmativa, você coloca sujeito, auxiliar e o verbo principal. Para fazer frases negativas, então prestem atenção, ó. Eu coloco o sujeito, o auxiliar mais o not e o verbo principal e o resto da frase. Então, ó, se você vai fazer uma frase negativa, você está negando. Em português usamos não. Em inglês usamos not. Lembra? Not é a palavrinha que nega, não. Em inglês. Então, se é uma frase negativa, eu tenho que usar o not. Onde eu vou colocar o not? Junto com o auxiliar. Então, a construção da frase é assim, ó. Sujeito, auxiliar mais o not, que você pode escrever dessa forma, will not, como assim, que é a forma abreviada, won't. Então, é o verbo principal. Então, I will not travel. I won't travel. Então, eu não viajarei. Deu para entender? Então, se é negativa, temos que usar not. Onde usaremos o not? Junto com auxiliar, certo? Então, tanto você pode escrever assim, por extenso, como você pode escrever da forma abreviada. E, por fim, a frase interrogativa. A frase interrogativa é pergunta. Para pergunta, nós começamos com auxiliar. Então, nós colocamos o auxiliar primeiro. Will you travel? Certo? Então, nas perguntas, para fazer o tempo presente, o tempo passado que nós estudamos, o auxiliar também ia no começo da frase, né? Para fazer o futuro também, tá bom? É uma característica que é fácil de vocês lembrarem, tá? A maioria dos verbos, o auxiliar vem primeiro na interrogativa. Então, toda vez que a gente faz aí as frases, o verbo principal, ele não muda, não tem alteração, tá bom? Então, aqui uma frase interrogativa, ó, uma pergunta. Então, se é uma pergunta, uma frase interrogativa, o auxiliar vem primeiro, tá? E o verbo fica na sua forma simples, né? Na simple form. Então, a pergunta, will you read a book at 4 p.m., né? Você lerá um livro até as 4 da tarde? A resposta, ó, yes, I will. Sim, eu lerei. Então, aqui é uma resposta curta. Aqui é uma resposta completa. I will read a book at 4 p.m. Aqui na resposta negativa. Will you play soccer at 3 p.m.? Você jogará futebol até as 3 da tarde? No, I won't. Aqui é uma resposta curta. I won't play soccer at 3 p.m. Aqui é uma resposta completa. Então, a intenção desse quadro aqui é para que vocês vejam
que o verbo ele não sofre nenhuma alteração no tempo futuro, certo? Usamos auxiliar e o verbo fica igual, tá bom? Então, quando nós vamos responder na forma afirmativa, então, yes, I will é uma resposta curta, aqui é uma resposta completa. E na forma negativa, nós temos essas duas maneiras também de responder. Entenderam? Então, vamos para o exercises. O primeiro, coloque o verbo nos espaços da forma correta. Então, aqui no exemplo, o verbo é esse aqui, o que está entre parênteses, play. Então, I play tennis tomorrow. Aqui pela tradução, vocês têm aqui, ó, eu jogarei. Conforme eu falo eu jogarei, você já tem a ideia de que é uma ação, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, para eu fazer em inglês, o que eu preciso? Do auxiliar e do verbo, o verbo que está aqui entre parênteses. Bom? Então, aqui, ó, he you next week. Então, ele pagará você na próxima semana. Pagará está no futuro, não está? Então, como que eu faço em inglês no futuro? Com o auxiliar will. Então, eu escrevo aqui. E qual é o verbo que vai acompanhar aqui o auxiliar? É esse aqui que está no parênteses. Da mesma forma, a próxima atividade. E aqui também, certo? A atividade é só essa, para vocês completarem. Espero que vocês tenham entendido. É um tempo verbal muito fácil de entender. É um tempo verbal bem simples. Mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvida, podem me chamar lá no particular. Eu explico novamente para que vocês consigam entender bem. Então, bye bye e até a próxima semana.